Olá, equipe de Gave. Nessa videoaula falaremos sobre as superfícies quádricas. Vamos nessa? A equação do segundo grau nas variáveis x, y, z, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais 2dxy mais 2exz mais 2fyz mais mx mais ny mais pz mais q igual a zero, com a, b, c, d, e ou f diferente de zero, representa uma superfície quádrica ou simplesmente uma quádrica. Se a superfície dada por essa equação 1 for cortada por planos coordenados ou por planos paralelos a eles, a curva de interseção será uma cônica. A interseção de uma superfície com um plano é chamada de traço da superfície no plano. Por exemplo, olha, se eu pegar a interseção dessa quádrica com o plano y igual a zero, a gente vai ter ax ao quadrado mais cz ao quadrado mais 2exz mais mx mais pz mais p igual a zero. Observem que o traço de uma quádrica é representado, por uma equação de duas variáveis, nesse caso, porque eu fixei o valor de y. Então, basicamente, para pegar um traço de uma quádrica, a gente vai fixar, uma das variáveis, x, y ou z, que vai ser, então, um plano paralelo, a um dos planos coordenados. Bom, através de alguma mudança de coordenadas, rotação e ou translação, aquela equação pode ser transformada em uma equação mais simples, do tipo ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado igual a d, ou ax ao quadrado mais by ao quadrado mais rz igual a zero, ax ao quadrado mais ry mais cz igual a zero, rx mais by ao quadrado mais cz igual a zero. Então, observe que a gente pode transformar aquela equação em uma equação que aparece tanto a quanto y quanto z ao quadrado, ou então em uma equação que aparecem dois deles ao quadrado e um deles elevado a 1. Olha só, aqui elevado a 1, o z, quem está elevado a 1 aqui é o y, e quem está elevado a 1 aqui é o x. E nesse caso aqui, o dzão vale zero. A equação 2, ou seja, essa equação aqui, representa uma quádrica centrada, centrada, ao passo que essas equações aqui representam quádricas não centradas. Bom, se nenhum dos coeficientes da equação 2 for nulo, ela pode ser escrita sob uma das formas x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado b ao quadrado, z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Aqui, os coeficientes podem ser mais ou menos, denominadas formas canônicas, ou padrão de uma quádrica centrada. Bom, o que foi feito aqui, na verdade, pessoal, vamos supor que a gente tem essa equação aqui, olha, adicionar a página atual, vou copiar ela aqui e colocar lá. Então, se eu tenho essa equação aqui da quádrica centrada, o que a gente pode fazer é, se eu tiver, o d diferente de zero, é dividir todo mundo por dzão, daí, aqui o d pode ser positivo ou negativo, então vai depender disso. Se o d for positivo, por exemplo, olha só, d maior que zero, o que vai acontecer, e todos os termos forem positivos, a gente vai ter o seguinte, olha, se eu chamar aqui o a ao quadrado igual, vai ser então a ao quadradozinho, vai ser nesse caso, vai ser quem? Vai ser o d sobre azão. O b ao quadrado, por sua vez, vai ser o d sobre o bzão. E já o c ao quadrado vai ser o d sobre o czão. Então, é isso que a gente faz para sair dessa equação para chegar na sua forma canônica ou padrão. É claro que, de acordo com os valores de a, b e c, e o dzão, vai aparecer aqui sinais de mais ou de menos. Na prática, existem apenas 3 tipos dessas superfícies, porque eu posso pegar os 3 positivos, posso pegar 2 positivos
e um negativo, ou então um negativo, perdão, um positivo e dois negativos. Então, resumidamente, existem apenas, né, 3 tipos, né, de quádricas centradas. Bom, vamos ver então cada caso delas, né? A primeira delas aparece todos os termos positivos, olha só. Aqui tem mais, mais e mais. Essa superfície é chamada de elipsoide e é representada por equações desse tipo, né? Em que todos os coeficientes aqui são positivos. A, B e C são reais positivos, né? E representam, na verdade, as medidas dos semi-eixos do elipsoide. Observem que o elipsoide funciona como se fosse uma elipse, né? Entre aspas, só que agora no espaço, né? Em vez de plano. Então, olha só, esse A aqui, na verdade, é o eixo da elipse aqui em relação ao eixo X, olha só. Então, aqui estaria a medida, né, de A. Melhor, na verdade, que tem o 2A, né, é o semi-eixo. Mas o A está associado com essa medida aqui no eixo X. Bom, por sua vez, o valor de B está associado com a medida em relação ao eixo Y. Então, o B está associado com esse semi-eixo, com esse eixo, tá vendo? E, por último, né, o valor de C, ele está associado, né, com esse eixo aqui, com o eixo em Z, tá vendo? Então, o elipsoide é como se fosse uma elipse, né, só que no espaço. Tá joia? Bom, os traços de um elipsoide nos planos coordenados são elipse. O que isso quer dizer? Que se eu for fatiando aqui o elipsoide, né, com cortes paralelos aos planos coordenados, a gente vai ter sempre elipse. Se pelo menos dois dos valores A, B e C são iguais, o elipsoide é chamado de revolução. O caso particular em que A, B e C são iguais, a equação do elipsoide pode ser escrita como x² mais y² mais z² igual a ao quadrado. Só passar todo mundo que está aqui de baixo, né, que nesse caso são iguais, multiplicando. Bom, e representa uma superfície esférica de centro na origem e raio A. Ou seja, a gente chama muito de esfera, né? Uma esfera de raio A. Bom, considere agora, né, o plano Z igual a K. Se o módulo de K for menor do que C, o traço no plano Z é uma elipse. Bom, se o módulo de K for igual a C, o plano Z igual a K tangencia o elipsoide no ponto 00K. Bom, é isso que está falando. Olha, se eu pego aqui um plano paralelo ao plano XY e de distância C aqui, o que vai acontecer é que esse plano vai tocar o elipsoide apenas num ponto, correto? Que é esse ponto aqui, olha, vamos chamar assim de vértice do elipsoide. Bom, agora, se o módulo de K for maior do que C, então ele não vai encostar no elipsoide, né? Então, se esse plano estiver mais para cima, vou baixar aqui um pouco, olha. Se o plano estiver mais para cima, o que acontece é que ele não vai nem encostar no elipsoide, né? Então, o gráfico vai ser, de interseção, vai ser vazio. Tá joia? Então, são essas 3 possibilidades, então, dos traços, né, de um elipsoide. Bom, acho que tá legal assim, né? Então, se o plano estiver aqui, não toca nenhuma vez. Deixa eu tentar pegar isso. Bom, acho que eu consigo apagar. Bom, então o que está falando nesse enunciado, nessa propriedade, é exatamente o seguinte. Se ele estiver acima maior do que C, ele não vai trocar o elipsoide em lugar nenhum. Se ele for exatamente igual a C, ele vai tocar em um ponto. Agora, se ele estiver aqui menor do que C, ele vai cortar aqui dentro em uma elipse. Olha. E esse vai ser, né, o traço desse elipsoide. Bom, se o centro do elipsoide é o ponto HKL e seus eixos forem paralelos aos eixos coordenados, então a equação 5, né, vai assumir a seguinte forma, né, fazendo aquela mudança de variável, onde a gente tem aqui que x menos h para a gente vai ser o x', y menos k, y' e z menos l e o z'. Então a gente pode então fazer a translação, né, no espaço. Bom, a seguinte
quádrica centrada, né? A segunda é o hiperboloide de uma folha. Então, o elipsoide, a gente tem os 3 termos positivos. Já o hiperboloide de uma folha vai ter 2 termos positivos e 1 negativo. Bom, aqui, pessoal, voltando aqui ainda no elipsoide, nesse desenho que a gente tem aqui, está implícito que o maior valor aqui entre A, B e C é o valor de B. Por quê? É o maior eixo aqui, está no eixo Y, tá vendo? Então, o valor de B é o maior entre A, B e C. Aqui, no hiperboloide de uma folha, observe que apenas um dos coeficientes é negativo. Nesse caso, o do Z. Isso significa que esse hiperboloide de uma folha, né, nessa equação aqui, está na forma canônica do hiperboloide de uma folha ao longo do eixo do Z. Então, se o negativo estivesse no Y, esse hiperboloide estaria em torno do eixo Y. Assim como se o negativo estivesse só antes do X, se o negativo estivesse aqui, por exemplo, olha, o hiperboloide estaria aqui, né, olha, em torno do eixo X, tá ok? Então, esse negativo vai dizer, então, quem é, né, em torno de qual eixo está o nosso hiperboloide de uma folha, que é essa superfície aqui parecida com um carretel. Bom, o traço no plano X ou Y é uma elipse. De fato, olha, aqui a elipse aqui, olha, tá vendo? No plano X ou Y. Assim como todo plano que eu pegar paralelo ao eixo plano XY, o traço será o quê? Sempre uma elipse. Já os traços, né, no plano X, O e Z e no plano YZ são hipérboles. O que isso quer dizer? Que se eu cortar ele aqui, olha, assim como está tendo pontilhado aqui, tá vendo? O que a gente vai ter então como resultado da interseção vão ser hipérboles como essa aqui, olha. Tá ok? É claro que se a gente chegar a esse plano, esse corte, né, um pouco para lá, um pouco para cá, essa hipérbole vai ter uma inclinação maior ou uma inclinação menor. Então, basicamente, o que acontece é isso. Bom, agora vamos pensar, né, interseções, né, com o plano Z igual a K. Bom, um traço no plano Z igual a K é uma elipse que aumenta de tamanho à medida que o plano se afasta do plano XOZ. Foi o que eu já comentei já, né? Se eu corto aqui no meio, vou ter essa elipse. Se eu corto mais para cima, vou ter uma elipse maior. Se eu corto ainda mais para cima, uma elipse ainda mais maior. Ainda maior, né? Bom, aqui embaixo, a mesma coisa. Olha, uma elipse aqui, assim como uma elipse aqui embaixo. Agora, vamos pensar o que acontece quando a gente faz traços, né, nos planos x igual a k e y igual a k. Vai ser o que? Hipérbole, né? Correto? Bom, então, vamos pegar aqui x igual a k. X igual a k, vamos ter aqui, por exemplo, olha só, essa hipérbole. Bom, se eu cortar de k, né? Opa, x igual a k, vou ter essa hipérbole, e do outro lado, vou ter essa hipérbole aqui, olha. Se eu fizer aqui, né, esse corte, tá vendo? Então, se eu for girando esse corte aqui, em torno do eixo Z, vou sempre ter hipérboles. Bom, e observem que sempre tem interseção, né? Porque lembrando que aqui esse carretel aqui, olha, ele continua aqui infinitamente, olha, tá ok? Ele não é limitado aqui embaixo, por esses dois planos, né? Por essas duas elipses. Bom, se A é igual a B na equação 6, ou seja, se a gente tiver aqui A igual a B, a gente tem que o hiperboloide é hiperboloide de revolução. Nesse caso, o traço no plano x ou y é uma circunferência. Então, se A for igual a B, aqui, olha, a gente vai ter uma circunferência e não uma elipse aqui no meio. Tá joia? Bom, e todas as hipérboles serão hipérboles, né, equiláteras. Lembrando que hipérbole equilátera é quando A e B têm a mesma medida. Bom, a terceira, né, quádrica centrada é o hiperboloide de duas folhas. E acontece quando dois dos termos aqui são negativos e um é positivo. Então, né, lembrando que elipsoide, os 3 positivos, hiperboloide de uma folha, 2 positivos e 1 negativo, e por último agora, o hiperboloide de duas folhas, né, com 2 negativos e 1 positivo. Bom, se o positivo estiver no y,
como está aqui, então a gente tem, né, a forma canônica do hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo dos y. Então, o positivo aqui é que vai dar o eixo, tá joia? Bom, olha só, então aqui a gente tem o hiperboloide de duas folhas. Aqui está uma folha do lado esquerdo e aqui no direito vamos ter a segunda folha desse hiperboloide de duas folhas. É como se fosse duas cuias, né? Uma de vértice apontado para a outra. Os traços nos planos x, o, y e y, z são sempre hipérboles. Bom, então, né, olha só, se eu corto aqui, por exemplo, olha, vou ter essa hipérbole, tá ok? Se eu passar esse corte um pouco mais para cima, também vou ter hipérbole. Mais para baixo, também vou ter hipérbole. Tá joia? Bom, o mesmo acontece se eu fizer isso, né, no plano y, o, z. Então, nesse plano aqui, olha, se eu corto aqui, então, né, vamos dizer assim, aqui, tá vendo, olha, vou ter essa hipérbole, tá ok? E assim também essa hipérbole. Se eu chego mais para frente ou mais para trás da tela, vou ter também hipérboles sempre. Bom, agora considere o plano y igual a k. Eu estou pegando o y aqui, pessoal, igual a k, porque o nosso hiperboloide de duas folhas está, né, com o eixo, né, ao longo, né, do eixo dos y. Se o positivo aqui fosse no z, a gente pegaria z igual a k. Tá joia? Se o módulo de k for menor do que b, o plano y igual a k não intercepta a superfície. O que isso quer dizer? Se eu faço um corte aqui no meio, não vai cortar nada, tá vendo? Bom, por outro lado, se eu cortar um pouco mais para a direita, aqui, olha, ou aqui, o que isso quer dizer? Se o módulo dessa distância aqui, né, for maior do que b na verdade, né? Por quê? Porque o b aqui é o que vai dar essa distância aqui entre os vértices, olha. Tá joia? Esse b aqui é a distância, na verdade, entre os vértices, né? Então, aqui vale b e aqui vale b até o centro. Bom, então, se eu faço isso, a interseção vai ser o quê? Sempre elipse. Tá joia? Então, se módulo de k for menor do que b, o plano yk não intercepta a superfície. Por outro lado, se módulo de k for menor do que b, o traço no plano y igual a k é uma elipse. Se for igual a b, vai cortar só aqui nessa pontinha, né? Olha, se eu pegar igual a b, exatamente aqui. Bom, deixa eu limpar um pouco aqui a tela, que está ficando carregado, né? Bom, então, como eu disse, se A for igual a C, a equação, na equação 7, o hiperboloide é de revolução. Neste caso, né, o traço no plano y igual a k, com módulo de k igual a b, é uma circunferência. Então, olha só, voltando lá, né, se o A aqui for igual a esse C, ou seja, se os denominadores aqui dos termos que são negativos forem iguais, então aqui, em vez de ser uma elipse, vai ser, né, uma circunferência. E o hiperboloide é chamado de hiperboloide de revolução, porque ele pode ser obtido, né, girando, né, revolucionando, né, uma curva, né, no caso, uma hipérbole, em torno do eixo y. Com isso, a gente finaliza, então, o estudo das quádricas centradas. Vamos agora estudar as quádricas não centradas. Vou trazer aqui, então, as equações das quádricas não centradas, né? As equações 3, lembrando que aparece duas das variáveis ao quadrado e uma variável elevado a 1. Tá joia? Se nenhum dos coeficientes dos termos do primeiro membro dessas equações for nulo, elas podem ser escritas da seguinte forma: x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado, b ao quadrado e cz. Aqui mais ou menos. Aqui o que muda é que, em vez de isolar o z, eu consigo isolar o y ou então o x. Como que eu faço para chegar nessa equação? Basta fazer o seguinte, olha, no primeiro exemplo aqui, na primeira equação delas, dividir tudo por r. Divido por r, divido por r. Assim, o a ao quadrado vai ser quem? A sobre r, ou melhor, r sobre a, e assim vai. Essas aqui, então, essas equações, são denominadas forma canônica ou padrão de uma superfície quádrica não centrada. Existem, a gente viu anteriormente, 3 tipos de superfícies quádricas centradas. Já as superfícies quádricas não centradas são apenas
duas. Tá joia? Por quê? Olha só, observem que aqui o que vai mudar é simplesmente, né, o referencial. Mas eu posso pegar os dois positivos, ou então um positivo e um negativo. Ah, Bruno, por que eu não posso pegar os dois negativos? Porque se eu pegar os dois negativos, é equivalente a mudar o valor, o sinal do C. Então, basicamente, aqui eu tenho um positivo e um negativo, ou então os dois positivos, que nesse caso aqui é equivalente a pegar os dois negativos, tá joia? Então, temos apenas dois tipos. São eles, o paraboloide elíptico, que é obtido quando a gente tem os dois sinais iguais. Então, olha só, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a cz. Bom, nesse caso aqui, se a gente tiver, né, o cz, então a gente vai ter um paraboloide elíptico ao longo do eixo do z. Se o c for positivo, então vai estar como no desenho, tá vendo? Olha, paraboloide elíptico, né, ao longo do eixo do z, com a concavidade do paraboloide voltado para o lado positivo de z. Por outro lado, se o c aqui fosse negativo, a gente teria o paraboloide elíptico aqui embaixo, olha só, tá vendo? Com a concavidade voltada para o lado negativo do z. Tá joia? Se quem tivesse com coeficiente 1 aqui fosse o y, por exemplo, o paraboloide elíptico teria a concavidade voltada aqui, olha, ao longo do eixo y. Tá joia, pessoal? Então, é isso. É bem tranquilo, né? Bem intuitivo. Bom, se o C for maior do que zero, a superfície situa-se inteiramente acima do plano x ou y. Foi o que eu acabei de falar, com cavidade voltada para o lado positivo do z. Por outro lado, se o C for menor do que zero, a superfície situa-se inteiramente abaixo do plano x ou y, ou seja, com cavidade voltada para a parte negativa de z. Um traço no plano z igual a k, com k maior que zero, é uma elipse que aumenta de tamanho à medida que o plano se afasta do plano x ou y. O que isso quer dizer? Se eu faço um corte aqui embaixo, vou ter uma elipse. Se eu faço um corte mais acima, vou ter uma elipse um pouco maior. Faço um corte aqui, elipse maior. Faço um corte mais acima, elipse ainda maior. Se eu cortar aqui no plano x, y, vou ter apenas quem? Um ponto. Se eu cortar abaixo, a interseção vai ser vazia. Tá joia? Então, bom, por outro lado, os traços nos planos x igual a k e y igual a k são parábolas. O que isso quer dizer? Que se eu venho aqui, em vez de cortar nesse plano, faço um corte assim, olha, vou ter o quê? Sempre uma parábola, tá vendo? Aqui uma parábola no plano xz. Aqui também eu tenho uma parábola, tá vendo? Olha, no plano yz. Então, se eu vou para trás ou para frente, eu também vou ter sempre parábola. O que vai mudar vai ser sempre o quê? O vértice dessa parábola. Bom, se A é igual a B, nessa equação 9, o paraboloide é de revolução e pode ser gerado pela rotação dessa parábola, x ao quadrado, y ao quadrado sobre ao quadrado igual a cz, com x igual a zero, rotacionando ela em torno do eixo dos z. Neste caso, o traço, em vez de ser uma parábola, uma elipse, vai ser uma circunferência. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu tiver aqui, olha, A igual a B, aqui, em vez de ser uma elipse, vai ser sempre o quê? Circunferências, que o raio vão diminuindo à medida que eu aproximo, né, do plano XY. Bom, a nossa última quádrica não centrada é o paraboloide hiperbólico, também chamado de sela de cavalo. Se nas equações 8 os coeficientes dos termos do segundo grau tiverem sinais contrários, né? Então a gente pegou anteriormente, né, o paraboloide elíptico, que é os dois com o mesmo sinal. Agora não, olha só, tem um positivo aqui e um negativo, sinais contrários. Essa equação representa o chamado paraboloide hiperbólico, ou, como eu já disse, sela de cavalo, uma vez que ela realmente, né, parece com uma sela de cavalo, só que ela é infinita, né, pessoal? Lógico. Essa é a forma canônica da equação do paraboloide hiperbólico ao longo do eixo do z. Por que ao longo do eixo do z? Porque a gente tem aqui, né, o z isolado. Bom, o traço dessa equação no plano x ou y é
o par de retas y² sobre b² menos x² sobre a² igual a 0. Então, se eu venho aqui e faço o traço no plano x ou y, ou seja, eu vou cortar aqui, vou ter duas retas, olha. Essa reta aqui, só um instante, essa reta, e vou ter também essa outra reta, olha. Tá joia? Esse é o traço no plano x, y. Já os traços nos planos x, z e yz são sempre parábolas. Então, olha só. Se eu faço traço agora, então, aqui nesse plano, eu vou ter o quê? Essa parábola, olha só. Opa, só um instante. Aqui. Essa parábola. Ao passo que se eu fizer agora o traço, aqui eu fiz no plano xz. Se eu faço o traço no plano yz, vou ter aqui, olha só, essa parábola, tá ok? É um pouco mais difícil de visualizar esse, é o mais difícil de todos para a gente visualizar, mas é uma figura muito bacana, paraboloide hiperbólico. Já o traço no plano z igual a k vai ser sempre uma hipérbole. E já os traços dos planos x igual a k e y igual a k são parábolas. Ele vai ser hipérbole só no plano z igual a k, olha só. O que isso quer dizer? Aqui é hipérbole, aqui, olha, z igual a k, tá vendo? Vamos pôr aqui k, olha. Tá joia? Tanto embaixo, em cima quanto embaixo. Tá ok? É porque ele vem lá de baixo também aqui, olha. Já no plano x igual a k, a gente vai sempre ter parábolas, tá ok? Bom, então, o mesmo acontecendo com o plano y igual a k. Sempre parábolas. Essa parábola, se eu chego um pouco para cá, vou ter aqui mais uma parábola, e assim vai. Parábolas com vértice fora, né, da origem do sistema coordenado. Para finalizar, vamos estudar agora uma superfície cônica e depois uma superfície cilíndrica. Uma superfície cônica é uma superfície gerada por uma reta que se move apoiada numa curva plana qualquer e passando sempre por um ponto dado não situado ao plano desta curva. Exemplo, pessoal, a gente pega aqui, né, um ponto qualquer e uma curva, olha só. Então, a gente vai chamar de superfície cônica a superfície gerada por todas as retas que passam por pontos dessa curva e também por esse ponto fixo dado. Olha só, vou só aumentar aqui o tamanho do ponto. Então, aqui a gente tem essa reta, tenho que pegar todas as retas, tá ok? Olha só, essa reta, tá joia? Então, quando eu faço isso, então, olha só, pegar todas as retas, né? Estou pegando aqui uns exemplos para a gente entender o que está acontecendo. Bom, então é claro que aqui em cima o que vai acontecer é que vai aparecer também sempre, né, algo parecido, né? Ou melhor, que replica, né, essa curva, tá vendo? Olha, ela vai aparecer aqui em cima, tá joia? Claro, né, que algumas maiores, outras menores e por aí vai. Essa reta, cada uma dessas retas, né, é chamada de geratriz da superfície cônica. Essa curva aqui embaixo é chamada de diretriz da superfície cônica. Já esse ponto fixo aqui é chamado de vértice. É claro que essas retas continuam também para baixo, olha. Tá ok? Não é finita, não. A superfície cônica ela é infinita tanto para cima quanto para baixo. Bom, vamos pegar aqui um exemplo, olha. Considere a superfície cônica cuja diretriz é uma elipse. Então, agora a nossa curva é uma elipse, olha. Tá ok? O vértice é o ponto 0, 0, 0 e com o eixo sendo o eixo do z. Essa superfície cônica tem equação do tipo x² sobre a² mais y² sobre b² menos e² sobre c² igual a 0. Ah, Bruno, mas isso aqui é uma quádrica centrada. Não, na quádrica centrada, aqui aparece um valor diferente de 0, que era 1, vocês lembram? Então, quando aparece aqui 0 em vez de 1, a gente tem uma superfície cônica. Bom, o traço no plano x ou y é o ponto 0, 0.
Então, se eu fazer aqui interseção com o plano XY, vai ser só esse ponto. Já os traços no plano X, Z e YZ são pares de retas que passam pela origem. Então, olha só. Por exemplo, aqui, essa reta, tá vendo? Olha, essa reta, olha só. Vai sempre aos pares, tá joia? Assim como também o que? Com essa reta aqui agora no plano XZ. Tá ok? Essa é também no plano XZ. Já os traços no plano Z igual a K são elipses. E se A igual a B, são circunferências. Então, olha só apagar aqui para ficar menos carregado, né? Quando eu vou fazendo traço, então, no plano Z igual a K, vou sempre ter o quê? Elipses, tá joia? Tanto em cima quanto embaixo. É claro que se A for igual a B, em vez de elipse, vamos ter circunferências, correto? Observem que o eixo, né, desse superfície cônica está em torno do eixo Z, porque o negativo está no eixo Z. Tá joia? Bom, já os traços nos planos x igual a k e y igual a k são hipérboles. O que isso quer dizer? Que se eu fizer um corte aqui, olha, por exemplo, a interseção aqui vai ser o quê? Uma hipérbole com uma folha em cima e uma folha embaixo. O mesmo acontece, né? Aqui, se eu faço o corte, né? Aqui, né? Olha, vou ter aqui uma hipérbole e uma elipse, tá vendo? Se eu faço o corte, né? Já nesse eixo aqui, né? Paralelo, um plano paralelo ao plano ZY ou YZ, tanto faz. Bom, para finalizar então, vamos definir agora uma superfície cilíndrica. Para isso, seja C uma curva plana e seja F uma reta fixa não contida nesse plano. Então, olha só, peguei aqui uma curva, tá joia? Essa curva aqui de vermelho, por exemplo, e peguei aqui uma reta, né, que não está contida, né, no plano que tem a curva. Bom, a superfície cilíndrica é a superfície gerada por uma reta R que se move paralelamente à reta fixa F em contato permanente com a curva plana. Então, olha só, se eu venho aqui e pego todas as curvas, todas as retas que são paralelas à reta F, só pegar aqui isso, paralela à reta F, mas que passa pela curva, olha só o que acontece. Eu vou ter então o que a gente chama de superfície cilíndrica, tá vendo? Pegando todas, olha, tá vendo? São paralelas. É claro que não vou pegar todas, né? São infinitas, mas se eu pegar todas, a gente vai ter então a chamada superfície cilíndrica, tá ok? E é claro que a superfície cilíndrica ela é infinita, tanto para cima quanto para baixo. A reta R é denominada geratriz. Qualquer uma dessa reta aqui, então, geratriz da superfície cilíndrica. Já a curva plana, C, é a diretriz. Bom, a gente vai considerar apenas superfícies cilíndricas cuja diretriz é uma curva contida num dos planos coordenados. E a geratriz é uma reta, né, paralelo ao eixo não contido no plano. Nesse caso, a equação da superfície cilíndrica é a mesma equação da sua geratriz. Bom, se a gente parar para pensar, aqui um exemplo, olha, x² igual a 2y é a equação de uma parábola no plano. Já se eu considerar essa equação no espaço, vai ser a equação de uma superfície cilíndrica, nesse caso, parabólica, tá vendo? Olha, porque aqui lá no plano XY eu tenho essa curva. Mas se eu for variando aqui os valores de z, eu vou simplesmente deslocando essa curva para cima, né, e para baixo, tá vendo? Olha. Com isso, a gente tem então uma superfície cilíndrica parabólica. E é claro que continua aqui para baixo, tá ok? Então, aquela curva não precisa ser uma curva fechada. Uma parábola é uma curva, mas uma curva aberta, sem problema algum. Conforme a diretriz seja uma circunferência, elipse, hipérbole ou parábola, a superfície cilíndrica é chamada de circular, elíptica, hiperbólica ou parabólica. Olha só, vamos ver aqui um exemplo. Olha, x² sobre 4 mais z² sobre 9 igual a 1. Isso aqui, pessoal, é a equação de uma elipse no plano XZ. Então, olha só, vamos tentar fazer um esboço aqui rapidinho. Então, olha. Eu tenho aqui, né,
z, y, x. Essa equação aqui é a equação de uma elipse, né, no plano XZ. Uma elipse com semi-eixo 2. Correto? É claro que fica um pouco mais difícil de desenhar aqui, olha. É uma elipse nesse eixo, correto? Então, como o y não aparece, a gente pode pegar essa curva aqui e fazer o seguinte, olha. Vou copiar aqui, só para a gente servir de referência. Ctrl C, Ctrl V. E a gente vai ter aqui, então, uma superfície cilíndrica, elíptica, né, em torno do eixo y, tá, joia? Essa superfície cilíndrica aqui, olha. Vou fazer com reta aqui, fica melhor, né? Tá vendo? E é claro que ela continua infinitamente, tanto para lá quanto para cá, em torno do eixo y. A gente pode utilizar o GeoGebra para fazer esse desenho, olha. Eu já fiz aqui mais cedo, e aqui a gente tem, tá vendo, olha, uma superfície elíptica. Observe que o desenho ficou melhor, tá vendo, olha. Claro, né, usando o GeoGebra, tá vendo, a gente tem aqui uma elipse, tá ok? Na verdade, até um pouco assim, né? Olha só ela aqui, olha. Tá joia, olha? Uma superfície elíptica, cilíndrica, em torno do eixo y. Então, essa superfície aqui, esse desenho, foi obtido utilizando o GeoGebra. Vamos ver outros exemplos. Olha, 3y² menos 12 igual a zero. Aqui a gente vai ter agora algumas superfícies degeneradas. Olha só. Se eu pego 3y² menos 12 igual a zero, isso aqui é equivalente a y², né, igual a 4. Né? Divido tudo por 3 e passo para o outro lado. Ou seja, y igual a mais ou menos 2. Essa equação aqui, então, vai representar exatamente dois planos. O plano y igual a 2 e y igual a menos 2. Bom, também fiz o desenho desses dois planos no GeoGebra. Olha só, aqui está o plano y igual a 2, fixei o y, né? E aqui, perdão, menos 2, e aqui já está o plano, né? Aqui o segundo, y igual a 2, y igual a 2, y igual a menos 2. Então, no espaço, essa equação aqui representa esses dois planos. Um exemplo, olha, 5x² igual a 0. Bom, 5x² igual a 0, a gente vai ter que x² vale 0, ou seja, x vale 0. Isso nos dá, pessoal, a equação de um plano também. Olha só, o plano x igual a 0. Por quê? Porque o x, o y e o z estão livres, tá vendo? Olha. Então, fixei o x aqui no 0, né? Ele passa pelo 0, 0, 0. E, na verdade, aqui é o mesmo plano quem? Y, O, z. Tá ok? Vamos brincar mais um pouco, então. Essa equação aqui, olha. 3y² mais 2z² igual a 0. Uma vez que esse y² é maior ou igual a 0 e z² igual a 0, essa equação aqui, necessariamente, a gente tem que y vale 0 e z vale 0. Isso significa que o x é livre. Se apenas o x é livre, a gente vai ter a equação de uma reta, porque eu fixei o y e o z e o x livre. Ou seja, a nossa reta é exatamente quem? A reta, né? O eixo x nesse caso, tá joia? Bom, observem que aqui a gente tem quem? Y e z livre, por isso que era um plano. Aqui, olha, a gente tinha y2, xz livre, y-2, né? Xz livre, por isso que é plano. Quando eu tenho apenas uma variável livre, é a equação de uma reta. Bom, essa equação, olha, 5x² mais 4y² mais 3z² igual a 0. Bom, novamente, que x² maior ou igual a 0 é não negativo, né? Y² também é não negativo e z² também é não negativo. Isso implica que z é igual a y, que é igual a x, que é igual a 0. Então, isso aqui é exatamente um ponto. Isso aqui, pessoal, é a equação que representa um ponto no espaço. Olha só, também fiz isso no GeoGebra. E exatamente quem? A origem
do sistema cartesiano, olha só. Tá vendo? Mas, opa, aqui faltou zero, na verdade, né? Aqui igual a zero. Não tinha zero, não. Bom, mas é igual a zero. E por último, agora vamos pegar 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 3z ao quadrado mais 4 igual a zero. Isso é equivalente a 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 3z ao quadrado igual a menos 4. Observem que isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Então, se eu somo três números, na verdade, não negativos, né, o resultado nunca vai ser negativo. Então, aqui a gente tem um conjunto vazio. Isso não representa nada no espaço. Olha só, se você joga isso no GeoGebra, a gente não vai ter nada. Basicamente isso. Tá ok? Vamos agora resolver alguns exemplos, né, para terminar nossa videoaula. Identificar as quádricas representadas pelas equações dadas. Primeiro, aqui a gente tem x ao quadrado, z ao quadrado, y elevado a 1. Isso nos dá que isso aqui é uma quádrica, né, não centrada, né? Bom, nesse caso, a gente tem o seguinte, na sua forma padrão, na equação canônica, será do tipo x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4y. Uma vez que os dois termos são positivos, têm o mesmo sinal, então isso aqui vai ser um paraboloide de uma folha. Em torno do eixo y. Além disso, como aqui o 4 é positivo, né, o coeficiente do y é positivo, ele vai estar, então, com a cavidade, entre aspas, né, do lado positivo do eixo y, correto? Eu joguei essa equação lá no GeoGebra, e aqui está, então, né, o gráfico dessa quádrica, olha só. Um paraboloide de uma folha em torno, né, do eixo y, eixo azul é o z, o vermelho é o x. E a concavidade dela está no lado positivo desse eixo y. Tá joia? É isso que é importante a gente saber, pessoal. Saber classificar, né, identificar as quádricas de acordo com suas equações. Olha só, z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui, pessoal, se a gente lembrar, é a equação de uma superfície cônica. Por quê? A gente tem aqui, na verdade, o seguinte, olha, x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. Então, quando aqui vale zero, a gente tem uma superfície cônica. Então, nesse caso, é uma superfície cônica nesse caso circular, né? Porque isso aqui está associado, o A e o B são iguais, né? Cônica circular em torno do eixo Z. Tá vendo? Então, fazendo essa classificação, a gente vai entendendo, olha, tá aqui o gráfico, né, dessa superfície cônica, tá ok? Olha só, uma superfície cônica circular em torno do eixo Z, que é o eixo azul, tá ok? Por que é em torno do eixo Z? Porque é exatamente o termo que está negativo, tá joia? Ou, entre aspas, o termo que está isolado na equação anterior. Mais um exemplo, olha, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 16. Observem que não aparece aqui o termo z, né? A variável z. A gente tem aqui que o z é livre. Se o z é livre, isso aqui então é a equação de uma superfície cilíndrica. Tá joia? Bom, vamos lá. É uma superfície cilíndrica, então, né? Cilíndrica
em torno, né, do eixo Z, porque o Z é livre, né? Do eixo Z. Bom, mas uma superfície cilíndrica de que tipo? Se a gente parar para pensar, essa equação aqui é a equação de uma hipérbole no plano, correto? Olha, essa equação aqui é a equação x² sobre 16 menos y² sobre 4 igual a 1. Então, a gente tem que vai ser uma superfície cilíndrica hiperbólica, tá joia? Bólica em torno do eixo Z. Olha só o gráfico dela lá no GeoGebra, olha, tá vendo? Então, na verdade, não é em torno, né? Ao longo do eixo Z, né? Vou até melhorar isso aqui. Ao longo do eixo Z. Ao longo do eixo Z. Tá vendo, olha? Todos os traços aqui são sempre o quê? Hipérboles, tá vendo? Se eu faço o traço aqui embaixo, também vou ter aqui, né? Uma hipérbole. E assim vai. Sempre ao longo do eixo Z, porque o Z não aparece. Sempre que uma variável não aparecer, pessoal, vai ser uma superfície cilíndrica. Bom, mais uma equação, olha. 16x² menos 9y² menos z² igual a 144. Aqui, a gente pode dividir tudo por 144 e vamos ter a seguinte equação. x² sobre 16 dividido por 144, né, simplificando, vai dar 9 menos y² sobre 16 menos z² sobre 144 igual a 1, ou seja, é uma superfície quádrica centrada. Como a gente tem aqui agora um termo positivo e dois negativos, a gente vai ter então um hiperboloide de duas folhas. Olha só, hiperboloide de duas folhas em torno do eixo X. X. Por que em torno do eixo X? Porque é o único termo que está aqui positivo. Olha só, se a gente quiser fazer um esboço desse hiperboloide, então, basta a gente fazer o seguinte, olha. A gente vem aqui, faz uma cuia dele, correto? Em torno do eixo X. E vai ali e faz, né? Lembrando, uma cuia também em torno, né, do eixo X. Lembrando que aqui vai pontilhado, né, lá para frente. Tá joia? Este aqui, então, é o gráfico desse hiperboloide de duas folhas. Mais um exercício, né? Determinar a equação de cada uma das superfícies esféricas definidas pelas seguintes condições. Primeira, centro em 4, menos 1, menos 2 e tangente, né, ao plano x, o, y. Vamos lembrar que a equação de uma superfície esférica é dada por x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado mais z menos l ao quadrado igual a r ao quadrado ou igual a ao quadrado, como queira, correto? Bom, a questão é a seguinte. Aqui a gente já tem o valor de h, de k e de l. Falta a gente achar o raio. Bom, a gente sabe que a superfície esférica tangencia o plano x, o, y. Só fazer um esboço aqui rapidinho, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Eu tenho aqui, né, z, x, y. E a esfera, a superfície esférica, né, ela está aqui, ó, tangenciando, né, esse plano xy. Bom, esse ponto aqui, se a gente parar para pensar, a altura dele em relação a z, na verdade está até do lado de baixo, né? Aqui, olha, é no z igual a menos 2. Isso nos dá que o raio, né, aqui vale 2. Então, pronto, olha. Nesse caso, a equação vai ser x menos 4 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado mais z mais 2
ao quadrado igual a 2 ao quadrado. O raio, nesse caso, uma vez que ela tangencia o plano xy, é exatamente, né, um módulo de L. Tá joia? Simples, né? Bom, último, para finalizar mesmo agora. Determinar na equação da superfície esférica cilíndrica tal que o segmento de extremos A e B é um dos seus diâmetros. Bom, então, se aqui de A até B eu tenho a superfície esférica, que é essa aqui, correto? Bom, só fazer um desenho melhorzinho, né? Eu tenho, vamos supor, essa superfície esférica. E eu sei que A e B é o seu diâmetro. Então, o centro aqui vai ser o ponto médio, correto? Então, a gente tem que o centro vai ser o ponto médio, ou seja, menos 1 com 5 dá 4, divide por 2 dá 2. 3 com menos 1 dá 2, divide por 2 dá 1. Menos 5 com menos 3 dá menos 8, divide por 2 dá menos 4. Bom, esse é o centro. Falta agora a gente achar o raio. O raio é a metade do diâmetro. E o diâmetro é dado pela distância de A até B. Então, o raio é igual à distância de A até B dividido por 2. Ou seja, é igual a raiz quadrada de 5 menos 5 mais 1 dá 6 ao quadrado, que é 36. Depois, menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado, que dá 16. Menos 3 com menos 5, com menos 5 dá 2, não é isso? Então, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, a gente tem aqui o seguinte, que a distância aqui de A até B é dada por 16 mais 4 dá 20. 20 com mais 36 dá 56. Ou seja, tudo isso sobre 2. Então, é igual a raiz, né, de 56 sobre 2. Bom, logo, a equação da esfera vai ser, né, x menos 3 ao quadrado, perdão, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z mais 4 ao quadrado igual a esse valor aqui ao quadrado. Esse valor aqui ao quadrado é o mesmo que 56 sobre 4. 56 sobre 4 é o mesmo que 28 sobre 2, ou seja, igual a 14. Tá ok?